Pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Casa de Oração em Vila Baeta Neves. E hoje eu gostaria de dar continuidade com vocês sobre os nossos estudos sobre o livro de Neemias. Tá bom? Hoje nós vamos para a nossa terceira e quarta parte, o terceiro ponto, nós estamos estudando o livro de Neemias. Você pode acompanhar aí nos vídeos anteriores, tá bom? Que está aqui no canal, tá? Eu gostaria então de começar com vocês lendo Neemias capítulo 8 e o versículo 9. Minha versão, não na versão transformadora, eu tenho alguns versículos anotados aqui na nova versão transformadora. Como eu disse, estou usando muito ela para fazer meus estudos, mas eu vou ler na Bíblia que você tem na sua casa aí, que é a revista atualizada, tá bom? Então, Neemias capítulo 8 e o verso 9, ele diz o seguinte: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês agora é falar sobre a experiência espiritual, né? E você vai perceber que no versículo 9, existe uma parte que diz o seguinte: todo o povo chorava. O povo inteiro estava chorando. Literalmente, eles estavam chorando. E por que desse choro? Por que isso está acontecendo com o povo inteiro? Para eles era uma experiência nova. Eles estavam vivendo momentos de transformação na vida deles. Então, para eles, o povo de Israel, aquilo era uma coisa nova. Para eles, a maioria daquelas pessoas estavam experimentando umas coisas novas, né? Então, o choro, na realidade, ele é um arrependimento. Ele é um arrependimento. E aí você vai falar arrependimento, mas o que é o arrependimento? Uma das coisas que nós temos que ter noção é que o arrependimento, ele é diferente do remorso. O arrependimento, ele é muito diferente do remorso. O remorso, ele é um sentimento de mal-estar, de uma emoção ruim, né? Por mais que você tenha remorso, não vai trazer em você uma transformação, uma mudança. O remorso não traz isso, né? Por mais que você esteja chorando no momento, mas ele não vai trazer uma transformação, uma mudança na sua vida. E o que é interessante dessa palavra remorso é que ela vai aparecer lá em Mateus, agora não vou lembrar o capítulo, mas ele vai falar sobre o suicídio de Judas. E você vai ver que aí vai existir uma palavrinha chamada lá, Judas tomado de grande remorso. Ou seja, ele teve remorso das coisas que ele fez, mas ele não teve um arrependimento. Aquilo não trouxe uma mudança de vida dele. Então ele cometeu suicídio, né? Ele teve um remorso, era uma sensação de mal-estar daquilo que ele tinha feito com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, arrependimento esse arrependimento, quando a gente chora, ele vem carregado, né, de uma mudança. O arrependimento não é quando eu choro, o arrependimento é quando, então, eu mudo, eu tomo uma mudança de vida. Então, o povo, ele estava vivendo aquilo, né? Era uma mudança de mente, coração e de vida. Era uma mudança total na vida do povo de Israel. O povo chorava. Então, quando a palavra estava sendo lida, quando Neemias, né, ele trouxe a palavra a Esdras, que era sacerdote, quando ele abriu, o povo se pôs de pé e Esdras começou a ler a palavra para eles, né? A leitura da palavra estava mostrando para o povo o quanto eles estavam errados, mostrando os pecados deles, o que eles tinham cometido contra o Deus Todo-Poderoso. Então eles começam a chorar. E é interessante que a Bíblia faz isso com a gente. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela começa, como que eu posso dizer? Ela começa a te confrontar. E ela vai te corrigir. Ela vai mostrar para você os seus pecados. Ela vai mostrar o caminho que você deve seguir, o caminho reto, o caminho correto, né? Então, o povo, ele começa a perceber isso. Então, ele começa a ter aquela mistura de choro, né, com aquela tristeza por causa do pecado. Então, mas era um sentimento de choro pelo pecado, mas também de choro pela alegria pelo perdão.
Porque a própria palavra também dizia para eles, né, que eles tinham um Deus que era amoroso, um Deus misericordioso. Era um Deus capaz de perdoar os pecados deles. Então você vê que era um misturo, né, de choro, de tristeza pelo pecado, mas também de alegria de saber que tinha um Deus que era misericordioso. Então o povo, ele tem essa consciência, né, da grandeza do pecado deles, mas também tem a consciência do Deus que eles estão servindo, que é um Deus misericordioso, um Deus grandioso em amor. Então, arrependimento, ele é isso, né? É você ter a consciência da gravidade do seu pecado. Esse é o arrependimento. Mas também é ter a consciência da grandeza do amor de Deus na sua vida. Então, arrependimento, ele é reconhecer, é ter consciência da gravidade do nosso pecado, mas também ter a consciência da grandeza do amor de Deus e o perdão de Deus. Isso é sensacional. A Bíblia ela vai trazer isso para a gente. Vai falar sobre o perdão de Deus, que isso é maravilhoso. E esse perdão é derramado sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo na cruz. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o povo ele chorava de tristeza pela consciência do pecado, mas chorava de alegria reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus. Eles estavam naquele momento de lembrar de onde que eles tinham vindo, de onde eles vieram, o que eles tinham cometido. Quando eles chegaram em Jerusalém, o povo que saiu do exílio, eles voltaram para Jerusalém, uma parte, e eles chegaram em Jerusalém, viram os muros destruídos, as casas destruídas. Então eles estavam tendo essa experiência espiritual. Começaram a ver os muros, foram erguidos, no meio ali eles deram aquele peso na consciência de novo. Pô, será que está fazendo certo? Será que está tudo certo? E aí eles ouvem Neemias dando aquele ânimo para eles, eles veem a vida de Neemias, e aí Neemias começa a dizer para eles, olha, vocês são um povo de Deus, vocês são um povo que foram criados para servir a Deus, vocês têm um Deus grande. E eles começam a voltar novamente à obra, e quando eles terminam tudo aquilo, eles veem que Deus realmente é um Deus grande, um Deus poderoso. Então eles estão vivendo essa experiência espiritual. Para eles é algo novo. Quando eles começam a ouvir a palavra, eles começam a ver, né, dos seus pecados, daquilo que eles estavam cometendo diante de Deus, o quão grave eram os pecados deles, que eles tinham abandonado a Deus. E essa é uma experiência espiritual fantástica, meu querido. Eu posso ficar contando para vocês aqui a minha experiência que eu tive, uma experiência espiritual. Eu falo que eu me batizei quando eu tinha 15 anos de idade, mas eu não entendia as coisas da Bíblia. Eu confesso para vocês que quando eu me batizei, eu não tinha a consciência ainda do meu pecado. Eu me batizei porque eu via os meus amigos, os meus colegas da igreja se batizando, e alguns falaram, olha, vamos lá, se você acredita em Deus, vamos lá. A gente não tinha, né, não estou colocando culpa na igreja, não é isso, mas eu não tinha essa consciência. E ao passar do tempo, depois eu abandonei a igreja para mostrar realmente que eu não tinha entendido o poder da palavra de Deus. E de um tempo depois, né, eu fui sentindo essa transformação. Então eu retornei para os caminhos do Senhor. E esse retorno teve uma experiência espiritual fantástica que eu já contei várias vezes para vocês na igreja. Se vocês quiserem ouvir de novo, vem falar comigo. Mas essa experiência, ela é muito particular, ela é muito íntima de cada um. Recentemente, talvez a pessoa vai estar assistindo esse vídeo, mas não vou dizer o nome dela, nós estávamos na garagem encerrando algumas atividades que a gente fez na igreja, e chegou esse jovem e disse o seguinte, olha, estava num lugar, aconteceu umas coisas erradas, e eu vi que aquilo não era para mim, e eu comecei a sentir nele, o olho dele lacrimejar, e eu senti que realmente aquele era o momento dele com Deus, era a experiência espiritual dele. Tanto que realmente essa experiência espiritual foi tão verdadeira que depois ele disse assim, eu quero mudar, eu não quero isso para minha vida. Mas é uma experiência espiritual dele, é dele. Isso é único. Isso que estava acontecendo aqui em Neemias era do povo. O povo de Israel estava experimentando algo maravilhoso. E nós podemos ter uma experiência espiritual com Deus. Nós já tivemos, eu acho que cada um pode contar a sua quando conheceu ou quando ouviu da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que ele fez por nós na cruz. É uma experiência espiritual maravilhosa. E no capítulo 9 de Neemias, no versículo 1, a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, no dia 24 deste mês,
se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. É interessante esse versículo que vai falar que o povo ele estava se humilhando diante de Deus. Essa humilhação diante de Deus é o reconhecimento do pecado. Eles estavam dizendo para Deus, Deus, olha, nós estamos mudando, nós estamos nos transformando, né? Nós estamos reconhecendo o quão errado nós estamos e nós queremos deixar tudo isso para trás. Tudo isso vai ficar para trás. Aquilo para a gente não presta mais. E eles vão demonstrar isso, essa mudança de vida. Olhem comigo no versículo 3, vai dizer o seguinte, do capítulo 9. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei ao Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissões e adoraram o Senhor, o seu Deus. Como eu disse para vocês, tempo, horário na Bíblia é bem difícil às vezes de entender. Mas vamos dizer que era um exercício que eles tinham de 3 em 3 horas de lerem a Bíblia, de adorarem a Deus, confessarem os seus pecados. O que isso traz para nós? É uma coisa bem interessante, porque isso traz para nós o quê? O que o Neemias, o que o livro de Neemias ele está nos ensinando? O povo estava tendo contato com Deus. A transformação de vida, uma transformação de vida, a experiência espiritual, ela vem com o contato que eu tenho com Deus. Como que eu posso ter uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo, se eu não tenho um contato com Ele? Como eu posso demonstrar que eu tive uma transformação de vida se eu não tenho um contato com Deus? Então o povo de Israel, ele está tendo o quê? Um contato com Deus. A cada 3 horas eles leem a Bíblia, eles dizer assim, ler a Bíblia, entre aspas, né? Mas vocês entendem o que eu estou falando. Eles leem o livro da lei, eles confessam os seus pecados e eles adoram a Deus. Então eles estão tendo essa experiência, é um contato com Deus. E talvez na minha vida, meu querido, talvez na nossa vida, as coisas muitas vezes não estão dando certo porque eu não tenho um contato com Deus. As experiências não vêm porque eu não tenho contato, eu não tenho comunhão com Deus. Eu não busco Ele. E muitas vezes ele não faz parte da minha vida. Como eu disse para vocês no estudo anterior, ele não entra na minha rotina, porque ele não é prioridade. Então a gente ensinou para vocês o quê? Para que esse momento, esse exercício de devoção com Deus, esse exercício de buscar a Deus, ele tem que ser prioridade. Ele tem que estar no meu dia a dia, ele tem que estar na minha rotina. Nós temos que gastar tempo com ele, gastar tempo com Deus. Olha o que diz em Provérbios 28:13, na versão transformadora, ela diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É exatamente o que está acontecendo com o povo de Israel. E é exatamente o que pode acontecer na nossa vida. Nós vivemos muitas vezes numa vida de que está tudo bem, está tudo certo, tudo tranquilo. Mas lá no fundo, a gente ainda esconde aquele pecadinho. A gente não confessa o pecado. Porque talvez aquilo que a gente faz, que a gente sabe que é errado, a gente fala, é tão pequenininho, ninguém fica sabendo, né? Mas Deus, ele sabe. E o pecadinho, né? Ele é muito perigoso na vida da gente. Esse pecado de estimação, ele é muito perigoso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós precisamos entender também, meus queridos, que nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Então, se você tem algum pecado escondido, algum pecado de estimação, que muitas vezes alguém talvez até falou para você o seguinte, olha, o que você faz é errado. Você fala, mas não tem nada a ver, é uma coisa tão pequena, tão boba. A Bíblia nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados, todos eles. Esse negócio de pecadinho, ele não existe. Só para dar uma ideia para vocês do que é o pecadinho de estimação, acredito que todos vocês já assistiram o filme do Titanic, né? E na história, até no filme, relata que eles realmente conseguiram, eles não foram em cheio no iceberg, eles conseguiram desviar. Mas naquele desviar, eles acabaram colidindo lateralmente com o iceberg. E diferente do que acontece no filme, na história original, o iceberg fez pequenas fissuras
do lado do navio, pequenas ranhuras no navio, e isso foi o suficiente para afundar o navio. É isso que o pecadinho, esse pecadinho de estimação faz com a gente. Faz pequenas arranhuras e quando a gente menos espera, o navio afundou, a vida acabou. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar, e não só confessar esses pequenos pecados, mas nós devemos abandoná-los, acabar, deixar para trás. Então o que nós precisamos para ter uma verdadeira transformação é a consciência do pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. E é isso que o povo está nos ensinando, é isso que o livro de Neemias nos mostra, contando a história dele, né? Como eu disse para vocês, o livro de Neemias é um diário de Neemias. Ele vai contar essa empreitada que ele teve, desde lá do primeiro, a experiência que Neemias teve com Deus, na sua oração, no momento de jejum, as conversas que ele teve com o rei dele, como ele conseguiu chegar em Jerusalém. Você vai ver que é uma experiência espiritual maravilhosa. Mas a gente aprende agora no livro de Neemias, ele falando sobre o povo, dessa parte de transformação. Você vai ver que arrependimento é isso. Arrependimento é confissão do pecado, convicção do pecado e abandonar o pecado. E o capítulo 9 de Neemias todinho, você vai lendo ele e você vai reconhecendo isso. Você vai ver que eles estão reconhecendo os seus pecados. Eles estão vendo o amor de Deus. O jeito como eles menosprezaram a Deus. E eles vão reconhecendo isso e vão se arrependendo. Eles vão se arrependendo. Então essa foi uma experiência espiritual maravilhosa para o povo. Do povo poder reconhecer quem era o grande Deus. Quem é esse Deus maravilhoso. Quarto ponto é o compromisso espiritual. No verso 38 de Neemias, capítulo 9, a palavra ela vai dizer o seguinte: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Agora vem a parte do compromisso espiritual, né? O povo agora eles tomam uma decisão. Como disse, se você ler o capítulo 9, você vai ver que eles vão lendo, eles vão reconhecendo os pecados, eles vão reconhecendo o amor de Deus e eles vão se arrependendo. E agora eles chegam no final do capítulo 9 e eles vão o seguinte: olha, a gente quer mudar de vida. A gente quer andar nos caminhos do Senhor. A gente quer estabelecer agora um compromisso dizendo isso. E agora eles vão firmar esse compromisso. Nós queremos estar dentro da vontade de Deus. Nós queremos cumprir as leis. Nós queremos deixar tudo isso escrito. Este é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso. Em Neemias capítulo 10, você vai ver que eles fazem esse compromisso, faz o compromisso solene. Neemias depois vai ler esse compromisso, né? O interessante, meus queridos, é que nada na nossa vida muda se eu não começo a mudar. Na nossa vida, né, a gente nada muda se não começar comigo, se eu não começar eu querer mudar. Então o povo eles querem mudar, mas eles começam a agir a mudança, né, demonstrando que realmente eles agora são pessoas transformadas, pessoas, né, que estão arrependidas. E um dos maiores segredos dessa transformação é a obediência. É a obediência. O povo ele entendeu que tudo que eles estavam fazendo, né, estava errado. O povo ele entendeu que tudo na vida deles estava em ruínas, não era só a cidade. E tudo estava em ruína devido aos próprios erros deles. Eles reconhecem isso. Agora eles estão vivendo esse momento de transformação e agora eles querem estabelecer esse compromisso com Deus. Então, a partir de agora, as coisas vão ser bem diferentes. As coisas vão ser bem diferentes. E eu linkei aqui alguns compromissos que esse povo assumiu e eu gostaria de trazer também para nós e aplicar na nossa vida. Porque tem alguns compromissos que o povo fez que também valem para nós nos dias de hoje. Talvez você pode até já estar pensando, não vale, mas vale. A palavra de Deus vai mostrar o quão também nós podemos mudar.
E uma das coisas que eles assumiram, eles falaram assim, olha, a gente não vai fazer mais isso, está aqui estabelecido um compromisso, é proibir casamento mistos. Né? Ou seja, como a gente já conhece aquela palavrinha, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também sobre isso, sobre o jugo desigual. Não é verdade? O Antigo Testamento, meus queridos, ele deixa bem claro isso, desde lá de Deuteronômio para cá. Deuteronômio 7, 3 e 4 diz o seguinte, olha, não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente destruiria. Então você vai perceber que no Antigo Testamento inteirinho você vai ver a palavra de Deus através também dos profetas, dizendo para o povo, olha, vocês não podem se misturar com tal povo, vocês não podem casar os seus filhos, as suas filhas com tais pessoas, porque essas pessoas, elas não conhecem a Deus. Essas pessoas não seguem a Deus. Essas pessoas não fazem parte do povo de Deus. Essas pessoas adoram outros ídolos, adoram ídolos. Elas não podem se misturar. E Deus, ele vai dizer novamente, através da tua palavra, lida ali, né, para aquele povo, através do sacerdote Esdras, ele vai dizer o seguinte, não se case, não se envolvam, né? Não se envolva amorosamente com pessoas que não conheçam a Deus. Não façam isso. E isso foi uma ordem bem clara para o povo de Deus. E o que o povo fez? O povo abriu uma brecha. O povo talvez ele tenha pensado como muitas pessoas ainda pensam no dia de hoje. Ah, mas ele é tão bom, ela é tão boa, é uma pessoa tão bacana. Vamos trazer ele para o nosso lado, a gente vai falando de Deus para ele. Não é verdade? E não foi isso que aconteceu. E não é isso que acontece. O coração do povo ele foi se endurecendo. Os filhos foram abandonando a Deus. E as gerações seguintes não soubem mais quem era Deus, não se ouvia falar de Deus. Então o povo de Israel vai se esquecendo de Deus. Olha só o que diz Neemias 13, e o versículo 23, para nós vermos, versículo 25, para nós vermos o quão esse assunto era tão sério, como esse assunto é sério ainda nos dias de hoje. Olha só, eu vou ler a partir do verso 23 de Neemias, capítulo 13, diz o seguinte, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Os seus filhos falavam meio asdodita e não sabia falar judaico. Mas a língua de seu respectivo povo, contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos e nem para vós mesmos. Meus queridos, eu não sei se você está conseguindo compreender essa leitura, não sei se você está conseguindo compreender o que Neemias está dizendo para o povo, mas é algo tão terrível, é algo tão abominável por Deus, que a gente também não leva a sério essas questões. Não façam isto. Neemias está dizendo para os pais, não façam mais isto. Mas por que a gente não pode fazer mais isso? E ele vai dar o exemplo, olha só o que diz o versículo 26. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. As mulheres estrangeiras. O que está querendo dizer aqui das mulheres estrangeiras? As mulheres que não seguiam a Deus. As mulheres que não conheciam a Deus. Fizeram com que Salomão pecasse. Fizeram com que Salomão se afastasse de Deus. E o verso 27, na versão transformadora, vai dizer que
cometer isso era uma terrível maldade contra Deus. Terrível maldade contra Deus. Uma das coisas que nós temos que entender, meus queridos, é que a nossa vida, ela é bem diferente das pessoas que não conhecem a Deus. A nossa vida, ela é bem diferente das pessoas que não conhecem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É bem diferente. E eu gostaria que você gravasse isso no seu coração, na sua mente, para você, e grave na cabeça dos seus filhos. A palavra de Deus diz que quando algum cristão se envolve com uma pessoa que não é cristã, é cometer uma terrível maldade contra Deus. É um assunto bem sério. É um assunto bem sério. E talvez você vai estar pensando novamente, mas isso, Misael, é do Velho Testamento. Essas coisas são do Velho Testamento. Mas quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 6, e os versículos 14 e 15, Paulo ele vai dizer o seguinte, que a harmonia, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, não vos põe em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Não há nenhuma ligação. Sabe, Paulo vai dizer o seguinte, como alguém que crê pode se ligar com uma pessoa que não crê? Porque é uma vida diferente. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O maior problema de tudo isso, meus queridos, é que nós não levamos esse assunto a sério. Nós não levamos esse assunto a sério. E isso serve como um medidor da nossa vida espiritual. Porque quando eu não consigo mais perceber a diferença entre o certo e o errado, é um sinal da minha saúde espiritual. É um sinal que eu não tenha mais saúde espiritual. Porque se eu não sei distinguir o que é luz e o que é trevas, quem crê e quem não crê, eu ainda não entendi absolutamente nada sobre a palavra de Deus. Sabe, talvez algumas pessoas, eu já ouvi isso, eu já vi, já presenciei isso. Quando alguém entra em julgo desigual, as pessoas dizem o seguinte, olha, mas ela é uma pessoa bacana, vamos levar ela para a igreja, a gente vai mostrando Jesus, a gente vai vendo o povo de Deus, se envolvendo com essas pessoas, e aí quem sabe, né, ela se converte, aí dá tudo certo. Dá tudo certo. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você que já fez isso, ou para você que está fazendo isso. Se você está se envolvendo com uma pessoa que não é crente, e você tem a intenção de trazer para a igreja para que ela se converta, vai ser muito bom para ela se isso acontecer. Mas vai ser muito ruim para você se isso acontecer. Para ela vai ser bom, maravilhoso, porque ela vai conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas vai ser muito ruim para você, porque quando ela perceber o que você fez diante de Deus, vai mostrar que você é um crente morno. Vai mostrar que você não é um crente firme. E essa pessoa ela vai te abandonar, porque você não tem firmeza na sua fé. Porque você ainda não conhece o Deus verdadeiro que você segue. Então, se essa pessoa vier a se converter, vai ser muito bom para ela, vai ser muito ruim para você e para sua família, e para sua família. Quando você lê o livro de Neemias, quando você ouve esse assunto, Neemias ele vai ser direto, bem direto aos pais. Ele vai dizer assim: não dê os seus filhos, não deem as suas filhas. Pais, eu também sou pai. Isso é um recado para nós. Nós que temos filhos, estão entrando na adolescência, a gente sabe dessas coisas precoces que estão acontecendo hoje. O nosso dever como papel, primeiramente, é aplicar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Não, filho, você não vai se envolver. Não, meu filho, eu não quero. Quando você diz não para o seu filho, quando você diz não para sua filha, você está ganhando ele. Mas a partir do momento que você diz sim para o seu filho, ou você diz sim para sua filha, você está perdendo ele. E você está perdendo talvez uma outra geração que não vai conhecer a Cristo. Porque a palavra deixa bem claro, o próprio Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, ele se afastou de Deus por ter se envolvido com mulheres que não criam no mesmo Deus que ele.
E Paulo está falando nisso. E Paulo está falando isso para a gente. Não deixem que seus filhos se envolvam com pessoas que ainda não conheçam a Cristo. Não deem seus filhos em casamento às pessoas que não creem. Não dá liga. Não dá certo. As luzes não se misturam com as trevas. Esse é um assunto muito, muito, muito sério. Nós devemos prestar atenção nisso. Eu tenho 2 filhos pequenos, um está entrando na adolescência, um ainda é criança. Mas vai chegar um dia que nós temos que ensinar isso. E o que é interessante, meus queridos, uma outra coisa que eu queria deixar entre parênteses para vocês, é que nós aqui na igreja, quando nós abrimos a palavra, nós ensinamos a vocês, os pais. Mas quem aplica a Bíblia na vida dos filhos são vocês, pais. Não são os líderes da igreja. Não é o presbitério. Não são as pessoas mais experientes, mas são vocês. Cabe a vocês, os pais, falarem aos seus filhos: não quero, não pode. E quando vocês falam não para ele, vocês estão ganhando eles para Cristo. E eles vão entender isso no futuro. Mesmo que no momento eles vão ficar magoados, mesmo que eles vão ficar chateados, eles vão entender isso no futuro. E eles vão agradecer vocês. Então, pais, queridos, apliquem isso na vida dos filhos de vocês. Levem esse assunto a sério. A igreja precisa levar esse assunto muito, muito a sério. E nós não podemos abrir mão desse assunto. É por isso que as pessoas pregam isso direto, porque é a palavra de Deus. Goste de você ou não. Isso é a palavra de Deus. Tá? Um outro compromisso que eles assumiram foi o de guardar o sábado. Todos esses compromissos que eu estou falando, o povo eles não estavam fazendo. Então eles estavam reconhecendo, né, que eles estavam longe, distantes do caminho de Deus. E agora eles estão reconhecendo isso, eles estão assumindo o compromisso e voltando a fazer tudo isso. Né? Eles assumiram o compromisso de guardar o sábado. O sábado, naquela época, para o povo de Israel, era o dia do Senhor. Era o dia deles estarem com o Senhor, de estarem orando, de estarem em comunhão com o Senhor. E talvez você vai estar perguntando, mas por que a gente não faz mais isso? A gente não faz mais isso, a gente não guarda o sábado por causa de Cristo. Não é maravilhoso isso? Né? Porque Cristo agora ele é o nosso sábado. Cristo ele é o nosso sábado. Eu posso estar diante dele a qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer lugar. Então não existe mais um dia estabelecido para adorar ao Senhor. Mas como costume, a gente pegou o exemplo da igreja primitiva, é o primeiro dia da semana, né, o domingo da ressurreição, e a gente se reúne, né, como igreja para adorar, louvar ao Deus, né, num lugar estabelecido, né, onde a gente chama de igreja. Lembrando que a igreja é cada um de nós. Então a gente se reúne ali na igreja, num determinado local, e a gente ali adora ao Senhor. Mas o Senhor é o nosso sábado. Nós não precisamos mais de um sábado, um dia, classificar ele como o dia do Senhor, porque o Cristo já mora no nosso coração, todos os dias são dele. Eu posso adorar, entrar na presença dele a qualquer momento, a qualquer hora, né? E é interessante que a Bíblia deixa bem claro nisso, né? Que Deus ele habita naqueles que creem nele, né? Então Cristo ele habita em mim. Uma outra coisa também que eles estabeleceram era proteger os pobres e os estrangeiros. Eles não faziam isso, muito pelo contrário, o povo de Israel, eles abusaram muito, tanto dos pobres quanto dos estrangeiros. E agora eles falaram, não, a gente vai mudar. Uma outra coisa, apresentar todos os primogênitos diante de Deus. Eles não estavam fazendo mais isso, né? E agora eles estavam dedicando os seus filhos, os primogênitos, a Deus. Uma outra coisa era dizimar e sustentar o templo. Nós já falamos aqui um tempo atrás, na igreja, sobre a questão do dízimo. O dízimo também para nós, nos dias de hoje, ele não existe mais. O dízimo no Velho Testamento era um imposto instituído sobre Israel para que o templo fosse cuidado. O dízimo, na realidade, era um imposto para Israel para que o templo fosse cuidado pelos levitas. Então, os levitas, eles cuidavam do templo, preparavam os utensílios, recebiam ali todas as ofertas. Então, aquele dízimo, essa parte era para sustentar tanto os levitas, porque eles não tiveram mais terra, das 12 tribos eles não tiveram terra, então eles não tinham de onde tirar o sustento. Então, o sustento eles vinham do dízimo recolhido pelas outras 11 tribos, né, para sustentar o povo. E o que existe nos dias de hoje? É a generosidade.
A gente já falamos sobre isso, né? As nossas ofertas. Então, se eu dou dinheiro na igreja, ou se eu faço alguma oferta, eu faço por amor a Cristo, por aquilo que ele fez por mim na cruz. Então, não existe mais isso, não existe mais a 10%, a 10ª parte. Eu dou quanto eu quiser. Eu demonstro a minha generosidade, porque Deus me deu muito mais do que eu preciso, né? Então, agora, não existe, no Novo Testamento, não existe mais a palavra dízimo, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso. Então, são coisas que o povo de Israel, eles acabaram se esquecendo, se afastaram de Deus. Então, agora eles assumem esse novo compromisso com Deus. Então, foi alguns dos compromissos que eles assumiram, né? Existem muito mais. Mas era um povo agora que estava renovado, um povo transformado, um povo que acabou de passar por uma experiência espiritual maravilhosa. Era um povo que ainda tinha que ficar em cima, corrigindo. A gente pode perceber isso no livro de Neemias. Mas eles estavam dedicados a estarem dentro da vontade e cumprir os mandamentos de Deus. Era uma transformação realmente de vida fantástica. Mas para a gente refletir, qual restauração que você precisa promover em sua vida pessoal ou espiritual? Diante de tudo isso que nós falamos sobre o livro de Neemias, qual restauração que você precisa promover em sua vida pessoal ou espiritual? Você tem experimentado momentos a sós com Deus através da sua palavra e através da sua oração? Será que nós temos passado tempo juntos com Deus, em comunhão, através da leitura bíblica, através da oração? E diante desse grande amor de Deus por você, qual será a sua resposta a Deus? Porque a nossa história, ela tem muito a ver com esse povo. A nossa história tem muito a ver com esse povo que nós lemos aqui do livro de Neemias, porque era um povo que estava perdido, um povo que estava escravizado do pecado, assim como nós. Mas para nós veio a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele nos resgatou, ele nos trouxe para si, ele nos quis de novo para ele. E agora a palavra diz que ele faz de nós, de cada um de nós, o seu povo. O seu povo. Eu acho fantástica essa história bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, porque você vai ver do Antigo Testamento, você vai ver que Deus ele criou um povo para ele. É o povo de Israel. E quando você chega no Novo Testamento, você vai ver que agora nós somos inseridos dentro de um povo, num povo daqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai dizer isso, nós somos um povo escolhido, nós somos um sacerdócio real, nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo para proclamar a sua majestade, a sua glória. Nós cantamos isso várias vezes, uma canção. O que eu gosto desse exemplo do povo de Neemias, quando nós vamos lá para o capítulo 12, no verso 43, você vai perceber que depois que eles assumiram todos os compromissos, né, você vai ver que eles terminam tudo isso com grande louvor. E diz que esse louvor era tão maravilhoso, era tão espetacular, que dava para se ouvir de longe. Os povos vizinhos ouviam o povo de Israel em júbilo porque eles estavam alegres. E é isso que acontece quando há uma verdadeira transformação na nossa vida. Há essa alegria, essa explosão de alegria que sai daqui de dentro e a gente transforma ela em canção, em música. E a gente canta adorando ao nosso Deus. E vai dizer lá no versículo 43, naquele dia alegre. Para eles era um dia fantástico, um dia alegre. E podia se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Era uma grande festa, realmente. E a história vai dizer que Neemias ele vai dividir o povo em duas partes, o lado sul e o lado norte. Né? E eles sobem na muralha e eles vão cantando, dava para se ouvir isso, e eles vão cantando até chegar no templo. Eu fico imaginando isso na minha cabeça, devia ser algo maravilhoso, algo espetacular. Mas veio na minha cabeça, o que será que eles cantavam? Né? Uma curiosidade. Talvez seja o Salmo 48.
O Salmo 48, versículo 1 e 2 diz o seguinte: grande é o Senhor e digno de todo louvor. Na cidade do nosso Deus, a cidade do nosso Deus, Jerusalém, seu santo monte, belo e majestoso, e a alegria de toda a terra. E versículos 12 a 14 vai dizer o seguinte: percorrem Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Talvez seja isso que o povo de Israel naquele momento estava cantando. Andando pelas muralhas, indo até o templo para adorar ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao grande Deus, como diz o livro Neemias. Meus queridos, Cristo nos salvou. Cristo nos salva. Ele nos deu uma nova vida, prometeu nos buscar. Mas enquanto isso não ocorre, Ele está preparando um lugar para cada um de nós, é a nova Jerusalém. É a luz. E a luz dessa cidade, a luz dessa cidade em Jerusalém, ela é a glória de Deus. Ela é a glória de Deus. Nós vamos viver com Ele para todo sempre. Eu tenho certeza nisso. Creia nisso. Porque nós somos o povo dele. O povo de propriedade exclusiva dele. Meus queridos, que Deus abençoe. Que Deus nos ajude. Que Ele esteja abençoando a sua vida. Que você comece também a buscar a Deus. Para você ter uma transformação de vida. Assim como esse povo teve. Para que você possa buscar ter comunhão com Ele. Para ter experiências espirituais com Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E se Deus quiser, logo mais estaremos todos juntos. Fiquem com Deus. Até mais.